Nessa parte do vídeo eu vou falar sobre as alavancagens e eu vou falar basicamente o medo que eu tenho. Eu já falei para vocês há vídeos bem antigos aqui em relação ao Bitcoin, né? Que é basicamente o que está acontecendo agora, né? Que é um long squeeze. É basicamente o mercado continuar apostando em alta, colocando a margem abaixo, né, de regiões de suporte e o preço continuar caindo, liquidando essas pessoas. Quero mostrar aqui para vocês, né? Esse mapa de calor aqui de liquidação, onde que está a margem das pessoas. Vamos entender aqui um pouquinho essa lógica e vocês vão entender o que eu estou dizendo. Olha só, quando alguém entra alavancado, essa pessoa coloca uma margem de dinheiro, né? Por exemplo, eu quero apostar 100 vezes no Bitcoin, então tenho 10 reais, então vou pegar 10 reais, vou alavancar 100 vezes. Então agora eu não tenho 10 reais, eu tenho 1000. Só que esse 1000, se o preço do Bitcoin começa a cair, você perde essa margem, né? E você perde esses 10 reais. Isso claramente o mercado ele faz com muito mais do que isso, né? Eu fiz aqui esse pequeno valor para que você entenda. Mas eu quero mostrar para o problema que está acontecendo agora, né? A gente vê o preço do Bitcoin caindo, né? E quando a gente não tem mais, né, margem aqui embaixo, o preço volta a subir. E quando o preço volta a subir, o que acontece é que as pessoas começam a apostar em alta, né, colocando a margem, né, aqui abaixo. E o preço, né, eventualmente começa a cair para liquidar essas pessoas. Acaba essa margem, o preço volta a subir, liquida quem está apostando em baixa e volta a cair aos poucos. Ó. O pessoal começa a colocar novamente margem aqui abaixo. Eu acho que você já entendeu, né? Então você tem aqui, ó, liquida o pessoal, volta a subir aí, coloca margem aqui embaixo. E não tem tanto assim, né? O preço volta a subir porque tinha mais aqui em cima. Porém, nesse momento a gente já vê que já tem muita margem, né, de pessoas apostando em alta, traders apostando em alta nesse momento, tá? Mas tem muito mais liquidação, margem acima, né? Mas eu venho falando para vocês que em um ciclo de baixa é muito difícil a gente ter um short squeeze, né? Que é pegar essas margens dessas pessoas que estão apostando em baixa. Agora observa, né? Observe isso daqui, ó. Esse padrãozinho aqui, ó, de queda, né, mais lateral. E depois a margem fica aqui abaixo. O preço está só caindo, é oportunidade. Aí o preço depois desaba para pegar toda essa margem, né? Mesma coisa aconteceu aqui, ó. O preço começa a cair devagarzinho, a margem está aqui embaixo, o preço desaba. Mesma coisa, liquidou aqui embaixo, ó. E agora preste atenção se esse padrão aqui de lateralidade com queda não é semelhante a isso aqui, ó, lateralidade com queda. Devagarzinho, o pessoal vai colocando a margem aqui abaixo, tá vendo, ó? Mesma coisa aqui, ó. Liquidou todo mundo, aí começa lateralizar, aí o pessoal coloca margem, aí desaba. Então nesse momento o que está acontecendo novamente é uma armadilha. O preço retornou, agora é fundo, começa a lateralizar, o pessoal começa a colocar a margem abaixo e a chance do preço retornar essas casas aqui de 93 a 92 mil dólares agora já se torna muito grande. Por quê? Porque agora a gente já tem dinheiro abaixo, né? As pessoas continuam, os traders, né, continuam apostando que o preço vai subir. Esse sempre foi um dos medos que eu tive em relação ao Bitcoin. É o preço continuar caindo, as pessoas continuando acreditando que o preço vai voltar, colocando a margem baixo. Se a gente observar agora a balança, né, a quantidade de pessoas apostando em alta, pessoas apostando em baixa, pleno saldo, claro, tem menos volume, né, mas mesmo assim a gente já vê uma certa quantidade de volume muito grande aqui e a gente tá aqui no diário, tá? E mesmo assim a gente consegue observar toda essa margem aqui abaixo, ó. Então liquida todo mundo até a região de 92.500. Não me surpreenderia, né, o preço voltar nessas casas agora. Agora observa uma coisa, tá? 30 dias. Você pode ver que essas alavancagens em laranja são alavancagens 100 vezes. Você pode ver que as alavancagens 100 vezes elas estão muito próximas do preço aqui, apostando na alta. E as alavancagens de baixo elas estão aqui, ó, 50, esse azulzinho, ó, 20 vezes. Aí você tem aqui alguém que shortou aqui por algum motivo acertou, né, em 100 vezes aqui no Bitcoin, ou ele deu margem, né, acrescentou mais dinheiro para que ele não seja liquidado. A alavancagem de baixo ela está muito mais saudável do que a alavancagem de alta. Isso é um problema, tá? Dificilmente o mercado ele perdoa o nível de alavancagem. Até um tempo atrás a gente tinha muita alavancagem pesada aqui, extrema, de 100 vezes apostando em baixo. Nesse momento agora é mais.
apostando em alta, tá? Enquanto a gente não vê o pessoal desistindo de que o preço vai voltar por algum motivo, tá? A chance é grande de continuar caindo, tá? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, esse gráfico aqui, ele tá em 2 anos. Se você colocar aqui, ó, a gente consegue ver em laranja que a alavancagem altcoins, outras moedas sem ser Bitcoin, o azul é Bitcoin e o verde é Ethereum. Você pode ver que nesse período aqui de novembro de 2024 até fevereiro de 2025, veja que a quantidade de alavancagens era muito maior em altcoins, concorda comigo? Isso fez o mercado colapsar naquele período. Todo mundo acreditava que era altcoin cinza, né? Por causa do tempo, de etc, né? E a gente teve aqui essa quantidade de alavancagem. Depois que essas alavancagens, o mercado desistiu de altcoins, né? Ou seja, a gente viu mais azulzinho o Bitcoin, o mercado voltou a subir lá para fevereiro, final de fevereiro a março, né? E a gente teve uma leve recuperação do Bitcoin. A mesma coisa aconteceu, agora é altcoin cinza, né? O pessoal alavancou aqui final de setembro, né? Até agora, né? Novembro, né? Até 9 de novembro, a quantidade de alavancagem era muito maior em altcoins. Nesse momento, se a gente colocar aqui só passando o mouse, né, a gente teve uma queda muito grande nessas alavancagens de altcoins, mas no momento a gente ainda tem 17 bilhões de dólares em alavancagem de altcoins e outras moedas sem ser Bitcoin, o que pode levar a mais quedas, tá? Então, só vou atualizar aqui só para a gente ter uma ideia se já começou a liquidação, né? Pleno sábado, né? Olha só, já tá começando a cair, né? Então a chance é grande, tá? Muito grande do preço pegar essa margem aqui. E a gente consegue ver essas liquidações aqui no CoinGlass. Eu coloquei aqui 24 horas, você vê aqui, ó, 300 milhões de dólares foram liquidados e 120 milhões de dólares em Ethereum. Aqui abaixo a gente consegue ver a quantidade de traders que foram liquidados, ó, quase 200 mil traders foram liquidados nas últimas 24 horas. Se eu não me engano, acho que eu fiz esse comentário, né, sobre o risco, né, da gente ter um long squeeze, o preço cair, as pessoas continuando apostando em alta, né? Se eu não me engano, foi em dezembro de 2020, ano passado, tá? Esse era um dos meus medos em relação ao preço do Bitcoin. E a gente falar aqui do ciclo, né? E a gente tá aqui no final do ciclo. Eu achava, tá, que por a gente estar no final do ciclo, não ia ter esse tipo de alavancagem absurda apostando em alta, né? Mas não é o que acontece. E a gente vê que os ciclos eles acontecem por causa disso. Diante de um final de ciclo do Bitcoin, o Bitcoin faz o topo depois dos 500 dias, depois do halving. E as pessoas acreditam que o preço vai continuar subindo e ainda continuam colocando alavancagens aqui. Então, cara, o ciclo funciona basicamente como um sentimento das pessoas. Vai continuar ainda subindo, independente de se ele fez um topo, subiu 7 vezes, subiu 10 vezes, mas vai continuar subindo. Cara, é complicado, né? Então, assim, de fato, né, a gente tá numa situação em relação ao preço do Bitcoin que pode cair mais, tá? Pode continuar caindo, tá? Caiu para 60 mil, o pessoal vai apostar em alta, pode cair mais, tá? Então, não me surpreenderia a gente acordar amanhã e o preço tá abaixo aqui de 92 mil dólares, tá? E hoje é dia 14 de novembro de 2025 e eu vou sacar mais 103.525 satoshis para minha carteira de 10 anos. Então o Bitcoin está cotado a 94 mil, praticamente 95 mil dólares. Vou clicar aqui em receber e vai gerar um QR Code. E você pode ver na tela da Strike que eu tenho 103.525 satoshis. Vou clicar em enviar, Bitcoin Wallet, escanear, máximo, flexível para ter taxa zero, Next, confirmar. Muito bem, agora é só esperar chegar na minha carteira e vamos dar uma olhada na minha planilha. Eu já coloquei, né, essa compra de hoje aqui na planilha para a gente adiantar, né? Ou seja, eu gastei 98 mil dólares. Eu tinha colocado algumas ordens lá em 94 mil dólares, só que teve um pouquinho de custo, né? Sem satoshi, né? Para sacar da Binance. A gente já consegue ver que eu tô com uma perca de 5%, né? Vamos dar uma olhada nos gráficos na área de dashboard. Olha só, minha carteira, né, ela tá com uma baixa de 5% e um tempo de 342 dias, né? Impressionante. O gráfico ela tá com essa falha
por causa do dia 10, né? Dia 10 ele tá aqui. Deixa eu mudar. Beleza. Então, agora a gente consegue ver que minha rentabilidade ela tá negativa, né? Negativa em 5%. E agora, né? Provavelmente eu tô abaixo do que eu gastei, né? Então, gastei $4.000. Se eu quisesse vender hoje, né? Eu teria $3.865. Porém, o objetivo dessa carteira é levar para 10 anos, né? Vamos esperar chegar na carteira, né? E a gente consegue ver aqui na planilha que eu já cheguei a 0.04 BTC, né? Ou seja, 4% de um Bitcoin. Legal, né? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.